Merhaba, hoş geldiniz. Sizi gerçekten çok özledim. Eu não pude estar aqui nos últimos dias, né, por motivos de saúde. Inclusive, eu gostaria de agradecer a cada uma das pessoas que foram tão compreensivas nesse momento bastante complicado. Todas as mensagens de carinho, principalmente as minhas alunas, né, que essa semana tiveram aula com Mehmet aí. Muito obrigada, mas eu tô muito feliz de estar de volta aqui com vocês. Hoje vamos estudar juntas, né? Vamos praticar juntas aqui um assunto que é complicado para muita gente. Vamos estudar imperativo, vamos estudar emir kipi, misturando sotaque turco com sotaque brasileiro aqui. Vida de quem estuda turco é isso. Como vocês estão? Nasılsınız? Quem já estudou Emir Kipi, quem não estudou Emir Kipi, já vai sinalizando aí. Falando em sinalizar, por favor, me sinalizem se vocês estão conseguindo me ouvir bem, se tá falhando, enfim, tem alguma coisa, porque aí nós já tentamos resolver. A Angela tá falando merhaba, merhaba canım. Fabi, merhaba, iyi akşamlar, nasılsınız? Merhaba Maria, selam Ana. Dri! Vou nem comentar aqui, hein? Dri tá falando de piada interna aqui. Hoş geldiniz, nasılsınız? Gente, eu realmente tava comentando com as meninas hoje. Eu realmente senti muita falta de vocês, viu? De estar aqui com vocês. Espero que mais uma vez essa nossa live seja muito útil aí. Eu sei que o imperativo é um assunto que pode ser um pouquinho complicado, né? O caso, o emir kipi, işte bu, evet. Mas hoje vamos sanar essas dúvidas aí. Eu vou trazer um pouquinho mais de explicação, mas também vamos ter alguns exercícios de prática para ver se vocês conseguem pegar esse assunto, tudo bem? Não vamos esgotar tudo hoje. A Alexia buradayım dedi. Alexia disse estou aqui. Hoş geldin canım. Ana Sandresa, merhaba. Claudinha, merhaba. Não vamos esgotar todo o assunto de Emir Kipi hoje, mas preparei bastante coisas para vocês. Espero que não fique muito cansativo, mas vai ser muito produtivo, eu acredito. Tudo bem? Me sinalizem aí, por favor, quanto ao som e também se vocês já estudaram Emir Kipi ou não. Das meninas que são minhas alunas, eu já sei, né? Mas só para ter uma noção aí, se vocês conhecem o assunto ou tem alguém que nem sabe o que é Emir Kipi, tá chegando aqui de paraquedas. A Fabi falou que tem que gostar muito de turco, véspera de feriado. 10 da noite estamos aqui firme e forte. É sobre isso. Está bom. Muito bem. Merhaba. Merhaba, Mari. Que bom. O som está ótimo. Perfeito. Ana falou que não lembra. Tudo bem. Tudo bem. Não tem problema porque vou fazer uma introdução pouco a pouco e aí testar um pouquinho vocês, mas principalmente passar esse conteúdo aí, porque eu já vi muita gente perdendo cabelo, ficando com cabelo branco de tanto tentar entender Emir Kipi. E eu acredito que é bastante básico, né? Um caso bastante básico para começarmos a trabalhar com verbos, né? Com conjugações aí mais complicadas, como şimdiki zaman, geniş zaman, os dois geçmiş zaman. Cássia falou não sei, Maria falou não sei, não tem problema. Dandara hoş geldin. Dandara aí, já tornando público. Dandara tá arrasando na pronúncia da letra Ré em turco. Eu tô super encantada com ela. Maravilhosamente bem. Mari também, Mari, eu lembro, tá? Mari se superou bastante. Meninas que vieram de um sotaque completamente diferente, pronunciando a letra Ré, que é uma letra comum de se ter dificuldade. E as meninas pronunciando aí muito bem, já estão bem turcas já. Merhaba canım. Muito bem. Se não tiver um aviso lá na comunidade, por favor, coloquem lá para todo mundo já saber que começou. E vamos entrar no conteúdo para as meninas que estão chegando agora.
Vou falar mais uma vez, sinalizem se vocês já estudaram ou já conhecem MITQP, porque esse vai ser o tema da nossa live de hoje, tudo bem? Se você não conhece, não tem problema, porque eu vou dar aqui alguma introdução, eu trouxe até um pouquinho mais de explicação do que a prática, mas eu quero ter certeza que vocês estão firmes nesse assunto, principalmente falando das minhas alunas agora, porque vamos continuar desenvolvendo conjugação de verbos, tudo bem? A Ana Sandresa falou, eu ainda não superei. Não sei, hein? Vamos ver. Mari falou, minha prof é a Fê, por isso tô melhorando. Ah, mas o mérito é seu, Jana. Mérito todo seu. Andy Rosgerdin, falando em turca, né? Quando a história verdadeira, a dona aparece. A Andy já chegou aí. Meninas, por favor, coloquem lá um aviso na comunidade, tá? Eu não consigo ver aqui se já foi colocado. Se você tem aí alguma amiga também que precisa estudar esse conteúdo, não seja egoísta, compartilhe essa live. Mas a proposta também vai ficar gravada, tá? Então eu sei que principalmente para as meninas de Portugal, né, fica um horário um pouco tarde, mas a live vai ficar gravada, tá? A Andara falou, estou praticando bastante, sim, tá dando resultado, hein? Eu sei que muitas vezes, e principalmente essa semana que as meninas tiveram aula apenas com o Mehmet, eu não estava presente nas aulas e foi aula de pronúncia, eu recebi muitas mensagens de desânimo, vou dizer assim, né? Muitas pessoas perceberam ali suas dificuldades com pronúncia e sentiram que era só aquilo e tá tudo horrível, eu não sei falar turco e não é bem assim. Eu sei que esse desânimo faz parte do processo, pelo menos fez parte do meu processo, posso dizer assim, mas isso não é o fim. E quando nós cometemos erros, quando nós vamos para uma aula onde nós não conseguimos pegar tão bem o conteúdo, a nossa tendência é imaginar que todo o nosso processo de aprendizado se resume àquilo. Ou seja, é horrível, eu não consigo entender nada, eu não sei falar nada, mas na verdade não é assim. E eu particularmente vendo as meninas, que estou acompanhando vocês, né, todos esses meses, algumas a mais meses, outras a menos meses, consigo ver o progresso de vocês. Os meninos conseguem ver o progresso de vocês e eles comentam comigo. Então, eu queria, assim, deixar vocês cientes disso, vocês estão indo muito bem. Nem todos os dias, nem todas as aulas você vai falar maravilhosamente bem. E é importante você perceber, você pegar esses pontos. Puxa, isso aqui eu preciso melhorar. Puxa, isso aqui eu ainda não peguei. Isso não é ruim, isso é bom. Porque quando você começa a pegar esses pontos, tanto você pode começar a trabalhar neles, como você pode, né, no caso das meninas que fazem nosso curso aí maravilhoso, nos dar esse feedback e nós vamos preparar tudo que é necessário para que você possa trabalhar isso, tá? Então, vocês são maravilhosos, não se preocupem. As minhas estão falando aqui. A Ana falou, estou praticando com a leitura rebuscada do Pequeno Príncipe. Já é outro nível, né? A pessoa aqui já, se duvidar, já até esqueceu o português. Angela falou, a aula foi super com o Mehmet. Ana Sandresa falou, amei a aula com o Mehmet. Angela falou, amei a aula com o Mehmet. Sim, ele também amou, tá? Tem que dizer isso. O Mehmet ficou super empolgado com as aulas. Foi uma aula completamente preparada por ele, o material preparado por ele, a didática, a técnica toda preparada por ele. Eu ajudei muito pouco, assim. Mas eu fico muito feliz que vocês tenham gostado. E vai ter mais vezes, né? Já falei pra vocês, algumas meninas já tiveram a experiência aí de ficar só tendo que falar com o Mehmet. Lembrando que Mehmet, pra quem não conhece, Mehmet é um dos professores turcos, um dos professores auxiliares que participam do projeto Hadi Pratique Apollon, e ele não fala português. Ele já está aprendendo algumas frases aí com as meninas, mas ele fala muito pouco. Então, quando ele participa das aulas, as meninas têm que falar em turco com ele, tá? Mas eu acredito sim que tem sido bastante produtivo, né? Tem funcionado, que bom que tá todo mundo se dando bem aí. Vamos começar? Angela falou que tá lendo o livro Ceci Slick. Quem é da turma B ou quem é da live do pijama já sabe porque Angela está lendo esse livro, hein? Tem um motivo especial, ela não olhou assim e escolheu o livro à toa. Quem tá sempre aqui com a gente já sabe qual é o motivo por trás desse livro aí. Vamos ver. Quem sabe, sabe. Quem não sabe,
venha, participa mais e você logo, logo vai descobrir. Vamos começar? Eu tenho que compartilhar aqui com vocês a nossa primeira fotinha. Eu sei que com algumas fotos aqui, a minha imagem vai ficar em cima, tá? Mas pelo que eu conferi aqui, nenhuma vai ficar em cima das frases importantes. Se tiver alguma coisa que vocês não consigam ler, me avisem. E aí eu vou escrever aqui pra vocês, tá? Então, Emir Kipi, para começar, Emir significa ordem. E Emir também é um nome masculino turco. Então, você pode encontrar aí rapazes, homens que se chamem Emir. Emir Kipi, o caso de ordem, que seria mais próximo aí do nosso caso, ou do nosso modo imperativo. Em português, modo imperativo, em turco, caso de ordem, o caso do imperativo. Tudo bem? Primeira coisa importante aqui você saber é que, assim como em português, não é possível você dar uma ordem a si mesmo, diretamente. Então, mesmo quando eu falo, por exemplo, Fernanda, faça isso, eu tô falando comigo como se eu fosse outra pessoa. A mesma coisa em turco, não tem conjugação de emir kipi para ben, primeira pessoa do singular, e para biz, primeira pessoa do plural. Ben, eu, biz, nós, ok? Então, se você ainda não tá aí com seu caderno, corre, te dou 5 segundos para você pegar, pega uma caneta e anota, não perde essa oportunidade. Em emir kipi, não tem conjugação de verbo para ben e para biz, ok? Todo mundo memorizou isso aí? Em emir kipi, não tem conjugação para ben e para bis, certo? Então, em vez de começar de ben, vamos começar de sen. Quem já faz as aulas, nós já falamos sobre isso. Para nós conjugarmos um verbo, a primeira coisa que nós temos que fazer é pegar esse verbo no infinitivo, certo? Então, eu quero perguntar de vocês agora, quero a resposta de vocês aí no comentário. Como eu identifico um verbo em turco no infinitivo? Como eu identifico um verbo em turco no infinitivo? Que sufixo que ele usa que me demonstra que aquele verbo está no infinitivo? Principalmente as meninas do Hadi Pratik e Apolão, se vocês errarem isso, vocês vão levar um cascudo. Vamos lá. O que identifica um verbo estar no infinitivo? Fabi disse mak ou mek. Pri falou mak ou mek. Pri já chegou respondendo. Aqui a pessoa já chega, Pri, muito bem. Mari falou mak ou mek. Ana falou mak, mek, muito bem. Então, esse sufixo aqui do infinitivo, que mostra que Angela falou, Dandara falou, Andy falou, usa os sufixos mak, mek. O que demonstra aqui, então, que o verbo está no infinitivo é esse sufixo mak, mek. Porque isso importa pra gente. Porque quando nós vamos conjugar um verbo, assim como em português, é a mesma coisa, não é uma regra nova, nós temos que extrair a raiz do verbo. Então, se você identifica que o que deixa um verbo no infinitivo é esse sufixo mak, mek, como você extrai a raiz? Tirando esse sufixo mak, mek. Tirou o sufixo mak, mek, você tem ali o que nós chamamos de raiz do verbo. E é essa raiz que nós vamos usar para conjugar. Seja aqui no emir kipi, seja no şimdiki zaman, geniş zaman, belirli geçmiş zaman, belirsiz geçmiş zaman, não interessa o tempo. Raiz de verbo é você tira mak, mek, ok? E essa raiz de verbo aqui, por estar falando saudades, eu também. Essa raiz de verbo aqui é exatamente o que nós usamos para fazer emir kipi de sen. Ok? Então, aqui, eu acredito que vocês conseguem ver, pelo menos pra mim tá parecendo que dá de ver. Tem um maisinho, um sinal de positivo, e olumlo. Isso significa que essa estrutura aqui é para frase positiva, afirmativa, ok? Então, no emir kipi, na afirmativa, eu simplesmente vou usar a raiz do verbo.
E aqui embaixo, eu não sei se dá pra ler por conta dos comentários, mostra aqui pronome sen. Então, estamos falando do pronome sen, você ou tu. No emir QP, isso aqui significa um comando direto. Isso é singular, segunda pessoa do singular. É informal. E, assim como em português, às vezes se você fala pra alguém, pega tal coisa pra mim, ou faz isso pode soar rude, ok? Então, para que você não corra esse risco, você pode usar lütfen, por favor, para suavizar aquele comando, aquela ordem que você está dando usando emir QP. Mesmo quando eu digo, pega água para mim, por favor, eu tô falando com a maior educação do mundo, mas pega, esse verbo aqui em português está no imperativo, é um comando, ainda que na prática seja um pedido e não uma ordem. Então, quando eu uso por favor, o que eu faço? Eu suavizo isso. Eu transformo esse comando, que é originalmente imperativo, é uma ordem, em um pedido, ok? Mesma coisa em turco, não estamos usando uma regra diferente, não é algo de outro mundo, tá? Você vai usar isso aqui, por exemplo, com crianças, com amigos mais próximos, com pessoas da mesma idade que você, pessoas, né, que você já conhece, pessoas da sua família. Não utilize isso em contextos formais. E principalmente, já falei isso nas aulas, especificamente falando dos brasileiros, nós temos uma tendência a sermos informais. Então, às vezes, sei lá, se você já teve a oportunidade de viajar para um país diferente, encontrar um brasileiro ou ver 2 ou mais brasileiros se encontrando, parece que são melhores amigos, né? Que se fala e aquela coisa e... Ou então, por exemplo, geralmente quando as pessoas vão num restaurante, numa lanchonete, principalmente, né, um lugar ali mais local, e chama o garçom de amigo, de irmão, de parceiro, de... Na Turquia, em regra, é melhor que você trate as pessoas desconhecidas de maneira formal, para que você não corra o risco de soar rude ou desrespeitoso, tá? Então, muito cuidado aqui com o emir QP, com sen. Eu acredito que vocês vão aprender isso pelo contexto, mas tenha cuidado aqui quando você for usar, e principalmente se não é uma pessoa que você tem muita proximidade, utilize ali o lütfen para suavizar aquele comando que você está dando, tá? O que significa que é um comando direto? Que você está comunicando esse comando, que você está dando esse comando diretamente para a pessoa que você quer que execute a ação, ok? Então, se você fala para mim, Fernanda, para, você está falando diretamente para mim, ou pare, né? Dependendo aí de como você conjuga o verbo no português. Você está falando diretamente para mim, então isso é um comando direto. Diferente de eu dizer, por exemplo, deixa eu ver quem tem aqui, Ivete, que acabou de chegar. Ivete, diz para Kaylee que ela faça o seu dever de casa. Então, a minha vontade aqui, o meu desejo, a minha ordem indireta é que a Kaylee faça o dever de casa, ok? Isso aqui é um comando indireto, eu não estou falando diretamente com a Kaylee, eu estou falando com a Ivete para que ela fale com a Kaylee. Então, nós vamos ver que aqui no emir QP isso faz muita diferença. Então, comando direto, você está comunicando aquele comando, você está dando aquele comando, Merhaba Ivete, diretamente para a pessoa que você quer que execute a ação, ok? Tudo bem? Estamos vivos até aqui, estamos vivas até aqui. Todo mundo entendeu? Sen. Vamos utilizar apenas a raiz do verbo, vamos ver exemplo. Não se preocupem. Se trata de comando direto, é singular, é informal e podemos utilizar lütfen para suavizar esse comando, essa ordem. E aí, de repente, até fazer um pedido também, como em português, tá? Me deixem saber se vocês têm alguma dúvida. Vou aproveitar para tomar uma água. A Mari falou, evet. Tá tranquilo aqui?
Não fiquem em silêncio nos comentários, senão vou achar, meu Deus, tá todo mundo no respirador, ninguém sobreviveu. Que ele falou, Everett, ok. Então, vamos ver aqui um exemplo. Fabi falou, Everett também. Estão vivas. Graças a Deus estão vivas. Cadê o exemplo? Tá aqui. Vamos lá. Acredito que dá pra ver, né? Tá cobrindo aqui um pouquinho o N, mas está escrito Sakin ol ve hayatı yaşa. Tradução, fique calmo e viva a vida. Vamos ver como é que funciona isso aqui? Sakin, calmo, calma, adjetivo normal. Olmak é um verbo bastante polêmico, mas ele tem mais de uma tradução em português dependendo do contexto, tá? Pode ser, estar, ficar, se tornar. Isso aí depende muito do contexto, tudo bem? Esse é um verbo que não tem, assim, uma tradução apenas, tá? Então, sakin ol, fique calmo. Ve, conjunção e, por exemplo, dondurma ve kahve, sorvete e café. Ben ve sen, eu e você, tá? Então, esse ve aqui, conjunção e. Hayatı yaşa, hayat, vida, uma palavra que eu acredito que é bastante conhecida, principalmente por conta das séries, músicas turcas. Yaşa, verbo yaşamak, viver, tá? Então, esse hayatı aqui, a letra E, se trata de qual caso de condição. Principalmente para as meninas do rap aqui, porque estamos utilizando E aqui depois de hayat. Que sufixo é esse? Que caso de condição é esse? Vamos lá, hein? Vocês estão sendo avaliadas, hein? Já falei pra vocês. Tô esperando nos comentários de vocês. Que sufixo é esse E aqui depois de hayat? Hayat, vida. Porque aqui ele tá utilizando hayatı. Que sufixo é esse? Andy falou acusativo. Mais alguém vai tentar? Ainda tô esperando vocês, hein? Se acalmem, não se preocupem. Vamos lá, pensem que sufixo é esse. Não sei se os comentários de vocês vão chegar atrasados aqui, mas até agora apenas Andy respondeu. Fabi perguntou se é um sufixo de indefinição. Ana disse pronome primeira pessoa. Por que tá usando aqui depois de hayat? Que sufixo é esse? Angela disse condição. Ok, vamos lá. Andy acertou. Isso se trata de sufixo acusativo, tá? Raíssa falou usado para a terceira pessoa. Não é esse sufixo aqui não, tá? Yaşamak, ele tá falando hayatı yaşamak. Viva a vida. Falamos sobre isso hoje na turma D. Acusativo aqui tá acusando o objeto, tá especificando o objeto. É como se fosse uma vida específica. Nós também falamos assim em português. Viva a vida. É uma vida específica, de certa maneira poderia ser isso. Então o verbo yaşamak aqui tá pedindo caso acusativo. Caso acusativo é usado para acusar, para especificar o objeto, tá? Então a palavra é hayat, vida, hayatı, a vida. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso aqui? Então temos aqui 2 verbos no emişkipi, utilizando pronome sen. Sakin ol, verbo olmak, tiramak fica ol. Então, sakin ol aqui, primeiro, emir. Se tivesse o sujeito explícito, seria sen, sakin ol, ok? Segundo, hayatı yaşamak, yaşamak, tiramak fica yaşa. Então, yaşa é a raiz do verbo yaşamak
E, nesse caso aqui também, é emir kipi de sen. Sen yaşa. Você viva. Ok? Todo mundo entendeu? Mari falou aqui, o acusativo é usado para especificar, exatamente. Todo mundo entendeu aqui? Conseguiu identificar? Temos 2 verbos conjugados no emir kipi de sen. Sakin, ol, mak, tira mak, ficou a raiz do verbo, mas para emir kipi de sen, na frase afirmativa, simplesmente utilizamos a raiz do verbo. Você não precisa adicionar mais nada. Pega o verbo lá no infinitivo, olmak, tira o mak, ol. Esse é o verbo conjugado no emir kipi de sen. Yaşamak, tira mak, yaşa, emir kipi de sen na positiva. Tudo bem? Sobrevivemos a isso. Alguém tem alguma dúvida aqui? Todo mundo entendeu também caso acusativo? Me deixem saber se vocês estão vivas. Se podemos seguir, se alguém tem alguma dúvida, se ficou claro ou não. Vou esperar aqui os comentários de vocês um pouquinho. Ana falou ok. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida? Ana falou evet. Raíssa sim. Estão vivas. Que bom! Que bom, que bom. Fabi falou evet. Ok. Que ele disse já morri. Não morra ainda. Essa é só a primeira parte. Angela disse evet. Que ele disse segue. Ok. Vamos fazer um pouquinho de prática aqui então? Eu vou dar o verbo, que ele diz estou enferrujada. Vamos desenferrujar agora, hein? Para quem tá chegando agora no meio hoje, nós estamos estudando emir kipi, caso imperativo, tá? Andy falou, força Keila, é isso aí, uma apoiando a outra. Vamos lá fazer um pouquinho de prática? Eu vou dar um verbo para vocês, e vocês conjuguem aqui, por favor, utilizando emir kipi na pessoa de sen, ok? Vou pensar em alguns verbos aqui agora. Primeiro verbo, tô pensando nos verbos que Mehmet deu hoje. Hoje Mehmet foi meio cruel na aula, hein? Ele deu uns verbos assim meio difíceis, hein? Tem um pessoal aí que sofreu, mas as meninas conseguiram. Vamos lá, temos aqui olmak, yaşamak. Düşünmek. Düşünmek, pensar. Como eu digo em turco, pense. No caso, você pense. Como conjugar düşünmek? Se você não sabe como escrever, não se preocupa. Tenta ouvir e escreve como você escuta, tá? Düşünmek. Düşünmek. Como eu conjugo isso no emir kipi de sen? Vamos lá? Josi colocou düşün. Mais alguém? Raíssa, você ainda tá com rancor no coração. Raíssa falou que Mehmet deu os verbos e eu ajudei. Porque Mehmet deu um verbo muito fácil pra Raíssa e ela já fala turco super bem. Então eu pedi pra ele dar um mais difícil e ela não perdoou ainda. Não carregue isso no coração. Dandara disse düşün. Ana disse düşün, Raíssa disse düşün, Angela disse düşün, Mari falou düşün, Cris falou düşün, Ana falou düşün, Maria falou düşün. Que bom que tá todo mundo acordado aí respondendo, hein? Vamos lá. Düşün, pense, tá? Tiveram algumas meninas aqui, creio eu que foi erro de digitação, não colocaram o N no final, ou não colocaram U na última sílaba, né? Düşün, ok? Alexa tá falando aqui que Mehmet adora desafiar nosso juízo, que ele também colocou uma palavra difícil pra ela. Ele, assim, Mehmet é super gente boa, mas ele também sabe exigir bastante, né? Pra que vocês melhorem. Então, quando ele vê que já é alguém ali que pegou o assunto, ele vai testando um pouquinho mais a capacidade. Maravilhoso. Tem que dizer que meu amigo faz seu trabalho muito bem. Muito bem, meninas. Düşün, pense. Então, o verbo düşünmek
tirou Mac, você já tem ali Emir Kipi de Sen do Shun. Ana Sandresa disse, ele não pode desafiar o meu porque ele sabe que eu não tenho. Para com isso, você também já tá bem, desenvolvendo bastante. Tô orgulhosa de você. Tá lendo Pequeno Príncipe, não é pra qualquer um não, minha filha. Pequeno Príncipe em turco. Vamos lá, vamos pra mais um verbo? Tivemos do Shun Mac, vamos ver... não, esse é muito parecido com o outro. Yazmak. Yazmak, verbo escrever. Yazmak. Yazmak. Como eu digo, escreva. Como eu digo, escreva em turco, né? Utilizando aí a pessoa de sen. Josi hoje aqui tá rápida como um gato. Yas, muito bem. Raíssa, Yas. Maria, Yas. Mari colocou Yasmak, Yas. Pri colocou Yas. Adriana colocou Yas. Alexa, Yas. Cris, Yas. Muito bem. Então, o verbo Yazmak, tirou mak, Yas. Já é tanto a raiz do verbo como o Emir Kipi usando sa. Então, se você fala, escreva Yas. Ok? Fabi colocou Yas. Muito bem. Muito bem. Vamos para mais uma? Antes da gente mudar. Ana também colocou Yas aqui. Verbo dinlemek. 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 Escutar. Dinlemek. Dinlemek. Então, se eu falo escute, ou escuta, né? Dependendo de como a pessoa usa o imperativo em português. Utilizando aqui, como eu conjugo esse verbo no Emir Kipi de sen. Hoje não tem pra ninguém, hein? Josi disparada na frente. Eu nem termino de falar, ela já tá escrevendo. Josi, você tá lendo minha mente? Dinle. Pri colocou dinle. Fabi colocou dinlen. Dandara dinle. Cláudia dinle. Ana dinle. Cris dinle. Ana Sandresa dinle. Maria danle. Raíssa dinle. Ângela dinle. Muito bem, meninas. Dinlemek, escutar. Se eu quero dizer escute ou escuta, dinle. Dinlemek, tiramek, dinle. Dinle já é tanto a raiz do verbo quanto Emir Kipi de sen. Ok? Tranquilo. Kaylee, não sei se ela tá aí ainda, né? Se ela já desistiu. Mas as meninas que estavam com dúvidas, deixem-me saber se vocês clarearam essa dúvida, se tá tudo ok. Podemos passar para a próxima. Já entenderam aqui como funciona a conjugação do verbo do Emir Kipi de sen. Estamos vivas aqui. Chuvas de corações agora. Ah, que lindas! A Angela falou assim fica difícil com essas turcas. Tem que ser rápida aqui, que tem umas minhas que são bem turcas mesmo. Ana falou evet. Ok, muito bem. Kaylee falou evet, então deu certo. Se a Kaylee entendeu, deu certo. Fabi falou evet. Tudo bem. Vamos lá ver a negativa agora de sen? A Alexa falou, gente, a felicidade é isso. É ver que vocês estão conseguindo pegar. Vamos lá. Aqui, então, nós temos sinalzinho de menos, ou lumsos, significa que a nossa frase agora é negativa. Então, se antes eu queria falar faça alguma coisa, agora eu quero dizer não faça alguma coisa. Mas tá bom, eu vou pra Turquia, e falando turco ainda, né? É sobre isso. Vamos ter aqui raiz do verbo mais sufixo me. E aqui, atenção. Se o sufixo é me, qual é a harmonia vocálica que esse sufixo segue? Se o sufixo é me, independente de você saber ou não o que significa, se o sufixo é me, qual é a harmonia vocálica que esse sufixo segue? Pergunta do milhão aqui, hein? Qual é a harmonia vocálica que o sufixo me segue? Mari falou menor, Pri falou maior, Fabi falou fina.
Temos respostas diferentes aqui. Vamos lá. Pri falou menor, desculpa. Angela disse menor. Dandara disse menor. Raíssa, menor. Muito bem. Muito bem. Fabi falou fina porque essa harmonia vocálica tem a ver com as vogais grossas e vogais finas em turco, tá? Então, na verdade, aqui, a harmonia vocálica menor em si divide as vogais em harmonia vocálica grossa e fina. Mas a letra E, especificamente, a vogal E, especificamente, é a vogal utilizada quando você tem ali na última vogal uma vogal fina, tá? Mas o sufixo em si segue a harmonia vocálica maior, onde o sufixo ou vai ser com A ou vai ser com E. A para vogais grossas, E para vogais finas. Tudo bem? As meninas falaram porque usa vogal A, E, menor, menor, menor. Muito bem. Perfeito. Vocês estão bem turcas mesmo hoje. O que é esse sufixo me aqui, ou ma, me? Esse é o sufixo utilizado para dizer não quando queremos negar verbo. Muito importante isso aqui, hein? Muito importante. Nós já conhecemos hayır como não, conhecemos değil como não, que são para frases nominais. Nós já conhecemos yok, que tem o significado principal ali de não tem, mas às vezes pode ser utilizado no lugar de hayır, principalmente no dia a dia. E tem uma quarta maneira aqui de dizer não em turco, quando você está usando não como um advérbio. E aí você vai negar o verbo, tá? Então, como eu falei para vocês, uma coisa é você dizer faça, frase positiva. Agora, se eu quero dizer não faça, isso é um erro muito comum. Não use değil aqui. Não use değil. Değil é para frases nominais. O que são frases nominais? Frases que não têm verbo, tá? Então, por exemplo, quando eu falo Ayşe çok güzel. Ayşe é muito linda. Em português, eu estou usando o verbo aqui. Eu estou dizendo Ayşe é. Mas em turco, não tem verbo nessa frase. Ayşe, sujeito. Çok, advérbio de intensidade, muito. Güzel, adjetivo. Cadê o verbo? Não tem. Então, essa frase não tem verbo ser ou estar em turco, tá? Na estrutura dela em si, não tem verbo. Quando eu quero negar essa frase, eu vou utilizar değil. Ayşe çok güzel değil. Não tem verbo aqui, eu não tenho que negar verbo. Presta atenção, em português tem verbo. Eu tô dizendo não é, mas em turco essa frase não tem verbo. Então, em turco eu não tô negando o verbo aqui. Então, eu posso usar değil. Eu não posso usar mame. Eu não tenho um verbo para acrescentar esse sufixo, ok? Então, quando eu quero negar verbo em turco, eu vou utilizar o sufixo mame. Onde vem esse sufixo? Independente do tempo que você vai conjugar esse verbo, ele sempre vem depois da raiz do verbo, ok? Então, enquanto lá, por exemplo, o verbo yapmak, fazer, yapmamak, não fazer, tá? Essa seria a maneira no infinitivo. Vou colocar aqui, yapmamak. Yapmamak, não fazer, tá? Então, yap, a raiz do verbo, ma, sufixo de negação do verbo, mak, sufixo do infinitivo, ok? Então, enquanto yapmak é a maneira positiva, fazer, a maneira negativa, yapmamak. Então, se para sen, no emir kepi, eu só uso a raiz do verbo, tira mak, para sen, na negativa, eu vou utilizar a raiz do verbo mais o sufixo de negação. Yap seria faça,
Yapma, não faça. Yap, a raiz do verbo, mais ma, aqui segundo a harmonia vocálica menor, ok? Continua sendo comando direto, continua sendo singular, segunda pessoa do singular, você, tu. Informal e você pode também utilizar lütfen para suavizar, tá? Yapma lütfen. Não faça, por favor. Bunu yapma lütfen. Não faça isso, por favor. Ok? Sobrevivemos aqui. Quero negar um verbo, vou utilizar sufixo ma, me. Para me repetir com sen, eu vou utilizar a raiz do verbo mais o sufixo de negação. Ok? A Angela escreveu aqui yapma. Muito bem, Fabi disse evet. Alguém tem alguma dúvida aqui? Ficou confuso isso? Deu para entender tranquilo? Evet. Kaylee disse. Ok, ótimo. Ok, vamos ver um exemplo aqui então? Cadê o exemplo? Ah, aqui. Ótimo. Mari falou tranquilo. Ótimo. Vamos lá. Aqui tem uma frase um pouquinho grande, mas a parte que nos interessa é somente a parte que está destacada em vermelho, tá? Kimseye söyleme. Essa frase está dizendo que se você quer voar, não diga a ninguém, ou as pessoas vão tentar te derrubar, tá? Kimseye söyleme. Kimse, na verdade, significa como ninguém, ok? Então, kimseye söyleme pode tanto ser não diga a alguém, mas nesse caso, em português, nós falamos não diga a ninguém, ok? Então, kimseye, kimse é um termo só, e esse outro é aqui, vou deixar vocês responderem. Que sufixo é esse é aqui depois de kimse? Que sufixo é esse é depois de kimse? Vamos ver quem sabe, hein? Que sufixo é esse é depois de kimse? Se o sufixo é, o y está sendo utilizado apenas para separar o termo, a palavra kimse, do sufixo é, mas esse sufixo é, que sufixo é esse? Qual é o nome dele? A Adriana falou dativo, Dandara falou sufixo dativo. Muito bem. Sufixo dativo, que geralmente em português significa a preposição para. Não diga para ninguém. Ou também a preposição a, não diga a ninguém. Fabi dativo, Raíssa falou dativo, Tereza falou dativo. Muito bem. Então, kimseye, a ninguém ou para ninguém. Söyleme. Söylemek, verbo falar. Também às vezes traduzido como dizer, tá? Söyle, raiz do verbo, me, sufixo de negação. Então, kimseye söyleme, não diga a ninguém, não diga para ninguém. Tudo bem? Cris também falou aqui, sufixo dativo, que ele falou bilmiyorum. Muito bem. Kimseye söyleme, não diga para ninguém. Então, söyle, raiz do verbo, söyleme, raiz do verbo, mais sufixo de negação. Deu para entender aqui, então, como fazer a negação do emir kipi na pessoa de sen? Deixem-me saber se deu para entender, se vocês têm dúvida, que aí a gente vai para a prática, tá? Esperando aqui a resposta de vocês. Fabi falou evet, Mari falou evet. Ok, vamos lá para os verbos então. Raíssa disse evet, ok, Kelly disse evet. Próximo verbo aqui, verbo okumak. Okumak, verbo
ler, ou também em alguns contextos pode ser cursar, estudar, tá? Okumak, em regra, traduzido como ler. Como eu digo, não leia. A Pri tá falando aqui na frase yapmaya, esse ya é para enfatizar. Sim, é uma interjeiçãozinha deles, né? Fabi colocou okuma, Ana colocou okumama, Adriana colocou okuma, Mari colocou okuma, Raíssa colocou okuma, Mari colocou okuma, na verdade. O verbo aqui é okuma. Não tem esse le, tá? Não é okuma. Oku é escola. Então, okumak, verbo no infinitivo. Oku, com le, com a ponta da língua encostando no céu da boca, é a palavra que significa escola, tá? Okuma. Sem le aqui. Muito bem. Okumak é o verbo infinitivo na positiva. Okumamak, verbo no infinitivo na negativa. Se eu quero falar não leia, oku, a raiz do verbo, mais sufixo de negação, ma, okuma. Ok? Sem le, hein, gente? Não coloquem esse le aí, somente okuma. Ok? Vamos lá para mais um verbo. Verbo yürümek. Yürümek, caminhar ou andar. Yürümek, se eu quero dizer não ande, não caminhe, tá? Com sen agora. Alexia colocou aqui, okuma, não leia. Muito bem. Se eu quero dizer não caminhe, não ande. Yürümek. Yürümek. Como eu vou conjugar esse verbo no emir kipi da negativa na pessoa de sen? Yürümek. Dani Lima chegou. Gente, já era. Se a Dani Lima chegou... Quero ver agora a Dani disputando, hein? Pra ser a primeira a responder as coisas. Dani, você tem umas concorrentes aqui hoje que estão acirradas, hein? Fabi colocou yürüme, Raíssa colocou yürüme, Mari colocou yürüme, Alexia colocou yürüme. Alexia tá mandando Dani dormir. Não, fica aqui. Angela disse yürüme, Cris falou yürüme, Cláudia falou yürüme, Ana falou yürüma. Não pode ser yürüma aqui, porque a raiz do verbo termina com uma vogal U. Pela harmonia vocálica menor, yürüme. Quando a última vogal é U, o sufixo tem que ser com E. Tá bom? Meninas, vocês acertaram, meus parabéns. Yürüme, não ande, não caminhe. Então, o verbo infinitivo na positiva, yürümek. Tirou o mek, você tem ali a raiz do verbo. Agora, você vai adicionar o sufixo de negação, yürüme. Perfeito, muito bem. Vamos para o último verbo aqui, então, de sen. Vamos para o verbo başlamak. Eu gosto desse verbo, não sei por quê. Başlamak significa começar, tá? Então, não comece. Olha, uma frase útil aqui, hein? Başlamak, não comece. Başlamak não é não comece. Başlamak é começar, perdão. O que você tem que dizer é não comece. Como você conjuga isso? Para as meninas que chegaram agora, hoje geldiniz. Alexia já respondeu. Alexia, talvez você usa muito esse verbo, hein? Başlama. A Ana falou başlama. Adriana, başlama. Raíssa, başlama. Fabi, başlama. Fran disse que ela tá atrasadona. Não se preocupa, dá tempo ainda, vai, hein? Dandara, başlama. Mari falou başlama. Claudinha falou başlama, Cris, başlama, Merhabalar, Fran. Muito bem, vocês acertaram. Ana Sandresa está falando aqui başlama, Ângela falou başlama, Keire falou başlama. Muito bem, então, başlamak, verbo começar, başla, a raiz do verbo. Agora tem que adicionar o sufixo de negação. Başlama.
Por quê? Porque a última vogal ali na raiz, baixo lá, é A, e pela harmonia vocálica maior, quando a última vogal é A, o sufixo também vai ser, eu disse maior? Pela harmonia vocálica menor, não sei se eu disse menor ou maior, pela harmonia vocálica menor, se a última vogal é A, o sufixo também vai ser com A. Então, baixo lá, ma. Não comece baixo lá, ma. Muito bem. Muito bem. Muito bem, meninas. Vamos lá para mais uma agora, então? Terminamos com sen. Vamos ver como fica isso no plural. Vamos lá para cis. Deixa eu colocar aqui só a imagem certinha para vocês. Essa é a negativa. Cadê cis aqui, gente? Sen. Ah, achei. Cis. Muito bem. Primeiro, frase positiva ali tá mostrando, então, olumlo. Temos cis. Lembrando que o pronome cis pode ser usado como segunda pessoa do plural, vocês, vós, mas ele também pode ser usado num singular formal, como se você quisesse dizer o senhor, a senhora, ok? Então, cis também é um comando direto, você está falando, comunicando ali a ordem, o comando, pedido diretamente para a pessoa, mas... Olá, Dani! Merhaba, Dani Lamas, hoş geldin! Mas, nesse sentido aqui de cis, ou você está falando num singular formal, ou você está falando no plural. Então, se eu falo para vocês, façam vocês, eu não posso falar yap, porque yap é só a raiz do verbo é para sen. Se eu quero falar façam, no plural, façam vocês, eu não posso utilizar como se fosse sen, tá? Agora, se eu estou, de repente, falando com o meu chefe, e eu não posso tratar ele por sen, eu vou tratar ele por cis, porque eu vou tratá-lo de maneira formal, eu também não posso falar yap, a não ser que eu queira ser demitida, né? Mas aqui você vai ter que usar, então, imperativo com cis. Ainda que cis seja a segunda pessoa do singular, do plural, perdão, você vai estar usando cis como singular formal, tá? E especificamente aqui, com cis, temos duas maneiras de fazer imperativo. Primeira maneira é raiz do verbo mais sufixo in, ok? Então, esse sufixo in aqui varia conforme harmonia vocálica maior, ok? Ele tá como in aqui, mas ele vai variar conforme harmonia vocálica maior. Então, se o meu verbo é yap, a vogal aqui, da última vogal da raiz é a, então o sufixo tem que ser com a. Se o meu sufixo é in e ele tem que ser com an, perdão, o sufixo vai ser an. Yapan. Então, yap, quando eu falo, você faça. Sen yap. Agora, se eu quero dizer façam, vocês façam, yapan. Ok? Esse é o sufixo de cis aí do Emir Kipi mais comum. Yapan. Yap, raiz do verbo, mais sufixo in, que é um sufixo que varia aí conforme a harmonia vocálica maior. Tudo bem? Sobrevivemos a isso. Já vão me avisando aí se vocês entenderam. Segunda maneira aqui, o sufixo inis. O que significa esse sufixo inis? Para que ele é usado? Qual é a diferença? Inis é um imperativo ainda mais formal. E geralmente, isso não sou eu que estou dizendo, os turcos mesmo dizem, é um sufixo mais visto do que falado. Você vai ver esse sufixo, né, esse imperativo sendo usado mais por escrito, em placas na rua, em livros também, quando tem lá, escreva, preencha os espaços em branco. Então, você pode ver ali, talvez se você tem um livro em turco, você pode ir lá prestar atenção se ele está usando Emir Kipi
muito formal, tá? Então, geralmente, mesmo quando eu estou falando, por exemplo, com o meu chefe, mesmo que eu esteja falando com uma mega autoridade, vou dizer assim, é mais comum eu usar aí cis com o sufixo in. Esse sufixo inis é mais visto por escrito, tá? Essa é a diferença, mas eu trouxe para vocês saberem e identificarem. Os dois são sufixos de cis. Tudo bem? Estamos entendidas aqui? Vamos ver um exemplo? Eu não tenho certeza se eu trouxe exemplo com o início. Olha, eu tô vendo agora aqui. Acabei de ver, trouxe. Exemplo aqui de como eles têm mesmo significado, inclusive, tá? A imagem diz, cobriu aqui um pouquinho, mas a imagem tá dizendo Lütfen maske takın. Lütfen maske takın. Por favor, use máscara. Aqui ele tá usando sufixo de cis, mas eu traduzi como se fosse singular formal, tá? Então, ele não tá falando tak, como se fosse com um amigo qualquer ali, um amigo íntimo. Ele tá utilizando takan, que é cis no sentido singular formal, tá bom? Ju Rosgelde! Por favor, use máscara. Para nós aqui em português, isso não tem muita diferença do de sen, porque quando queremos falar formal, ainda utilizamos singular. Em turco não, isso aqui tem diferença, tá? Pela maneira como a frase está escrita, eu sei que ele está falando de uma maneira formal. Vamos ver aqui agora um outro exemplo, utilizando o sufixo inis na mesma frase. Então, aqui tem a placa maske takınız. Aqui não deveria ter o por favor, mas a frase é use máscara. Então, para vocês verem que o significado não muda, a diferença é o contexto. Aqui, takınız está usando um imperativo muito formal, tudo bem? Mas na questão de significado em si, não tem diferença, a questão mesmo é de contexto. Esse sufixo aqui com inis, ele é mais utilizado por escrito em livros, em placas, em situações extremamente formais. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso aqui? Estamos vivas aí sem respirador de preferência? Por favor, deixem-me saber. Quando vocês ficam muito caladas, eu acho que aconteceu algum problema aqui, hein? Fabi falou evet. Dani Lamas falou evet. Vamos ver alguns verbos, então, para ver se vocês conseguem fazer a conjugação aí. Ju falou evet. Ju já é turca, né? Mesmo que ela chegue aqui no meio da explicação, ela já sabe tudo mesmo. Cris falou evet, sal. Muito bem. Vamos ver aqui verbo koymak. Koymak, colocar ou pôr. Como eu diria, coloque, no caso, o senhor coloque, ou coloquem, vocês. Como eu conjugo o verbo koymak na pessoa de siz? Vamos colocar as duas possibilidades, tá? Vamos ver aí as duas possibilidades. Como conjugar o verbo koymak no emir kipi de siz? Esperando as respostas de vocês. Fabi falou koyun. Essa é só uma possibilidade. Vamos ver a outra possibilidade também. Alexa disse koyun, koyunuz. Ana falou koyanız. Koyanız. Sim, se leria assim. Fabi colocou outra resposta, koyunuz. Cris falou koyun. Por que aqui não pode ser koyanız? A raiz do verbo fica koi,
verbo koimak. Tira mak, fica koi. Última vogal aqui, então, é O. Pela harmonia vocálica maior, quando a última vogal é O, o sufixo tem que ser com U. Então, por isso, koyunus. Cris também colocou koyunus, Tereza colocou koyunus, Raíssa colocou koyunus. Não tem problema, Ana. Köy é uma palavra que tem um outro significado. Köy é como vila, tá? É como um lugar bem pequenininho, assim, do interior, geralmente, e tal. Então, aqui foi um erro de digitação, eu acredito. Ju colocou koyunus, muito bem. Próximo verbo, então, yüzmek. 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 O verbo nadar. Yüzmek. Como eu digo nade com a pessoa de cis? As duas possibilidades, tá? Vamos lá? Como conjugar o verbo yüzmek com cis? Tanto singular formal ou plural, como um imperativo muito formal aí. Vamos colocar as duas possibilidades do verbo yüzmek na pessoa de cis. Como conjugamos o verbo yüzmek? Fabi colocou yusun ou yusunus. Essa é a pronúncia do que você escreveu. O verbo é yüzmek, com Z. Yusun, yusunus. Adriana colocou. Quem mais? A Fran escreveu o verbo aqui no infinitivo, já dando a resposta aí. Yüzmek, verbo nadar. Muito bem. Cris colocou yusun, yusunus. Raíssa colocou yusun, yusunus. Tereza colocou yusun, yusunus. Claudinha colocou yusun, yusunus. Ângela colocou yusun, yusunus. Ana Sandresa, yusun, yusunus. Muito bem. Então, use, a raiz aqui, tira mek, acrescenta os sufixos. Ju colocou, Alexa colocou, perfeito, muito bem. Próximo verbo aqui, söylemek. Já vimos esse verbo aqui anteriormente. Söylemek, verbo falar, que dependendo do contexto pode ser traduzido por dizer ou contar. Söylemek, como eu digo, fale ou falem. Utilizando pessoa aqui de cis. Muito bem. Verbo agora, söylemek. Söylemek. Verbo falar. Vamos lá? Como conjugamos o verbo söylemek na pessoa de cis no Emir QP? Esperando a resposta de vocês. Escrevendo o verbo aqui no infinitivo, söylemek. Eu quero ver você escrevendo no Emir QP também, hein? Alexa colocou söyleyiniz. Essa seria a pronúncia. Gil colocou söylen, söyleniz. Tereza colocou söylün, söylünüz. Claudinha colocou söyleniz. Até agora apenas a Alexa acertou e foi uma das possibilidades, tá? A Alexa tá voltando a outra. Eu vou esperar mais um pouquinho pra ver se alguém vai colocar. Cris colocou söylen, söyleyiniz. Söylün, söylünüz. Adriana colocou. Ângela quase. Ângela colocou söyleyin, söyleyiniz, mas
encontro de vogais aqui. Fabi colocou soilenis, essa é uma das possibilidades. O que vai acontecer aqui? O verbo soilemek, quando você tira ali o sufixo do infinitivo de mek, a sua raiz fica soile. Então, a Fran já tá até colocando uma explicação super didática aqui. Obrigada, Fran, vou eleger você minha assistente de palco aqui, tá? Colocando as coisas nos comentários bem direitinho. Parabéns. O verbo soilemek, quando você tira mek, é uma raiz que termina com vogal. O nosso sufixo no imperativo, tanto in quanto inis, são sufixos que começam com vogais. Então, a gente tem aqui o quê? Romeu e Julieta. O amor proibido entre as vogais. Nós temos que separar. O que nós vamos utilizar para separar aqui? A letra ye, que em turco se chama... que em português se chama a letra Y, tá? Então, soy, le, i, in, sufixo in ou inis, ok? Então, você tem soy, le, depois a letra Y, depois o sufixo in ou inis. O que acontece aqui? Eu vi algumas meninas tirando e conjugando com U. Você vai fazer isso no şimdiki zaman. No şimdiki zaman, quando você tem a raiz do verbo terminando ali em uma vogal que não é vogal estreita, que não é uma das vogais da harmonia vocálica maior, essa vogal, que não é estreita, cai e você então conjuga, adiciona ali a vogal auxiliar conforme a vogal que ficou, tá? Mas, nesse caso aqui do imperativo do Emir QP, você tem que adicionar um Y e depois você adiciona o sufixo. Essa vogal, ela não cai, ela permanece, tá bom? Todo mundo entendeu isso aqui? Estamos bem, estamos vivas ainda. Às vezes só falhou o Y aqui, sim. Muito bem. Para quem está chegando agora, hoş geldiniz. Sejam muito, muito bem-vindos. Estamos estudando Emir QP, caso imperativo em turco. A Alexa disse que tá viva, Claudinha falou que tá viva, Fabi falou que tá viva, perfeito. Adriana também falou que tá viva. Vamos agora para a negativa. Nós já sabemos como negar um verbo, então facilita bastante. A diferença aqui é, vamos pegar a raiz do verbo, mais o nosso sufixo de negação de verbo, ma, me, mais y, porque a nossa raiz, na negativa, ela vai terminar em vogal. Então, lembra que eu falei para você que o verbo no infinitivo na negativa, por exemplo, yapmak, na negativa fica yapmamak. Então, se você tira o mak, sua raiz fica yapma. Você tem aí uma raiz terminando em vogal. E você vai adicionar um sufixo que começa com vogal. Então, aqui nós temos que utilizar Y para separar Romeu e Julieta. E vamos ter aí, então, mein ou mayan. Ou no imperativo muito formal de cis, meinis ou mayanãs, ok? A maioria falou aqui que tá viva, a Angela falou que tá respirando com dificuldade. Calma, vai dar certo, vai dar certo. Tudo bem? Então, para negar aqui, vamos utilizar mein ou mayan. E no imperativo muito formal de cis, meinis ou mayanãs, ok? Alguma dificuldade aqui? Não? Vamos lá pro exemplo, então? Deixa eu só, eu acho, porque as imagens ficaram um pouco fora de ordem. Então, eu tenho que achar negativa de cis. Essa daqui é... Perfeito. Essa daqui é, então. A foto vai ficar um pouquinho em cima, mas dá pra vocês verem. Essa frase está dizendo, na vida, não desistam, né? Como tá usando aqui cis, pode tanto ser singular, formal, como pode ser plural. Eu traduzi para plural, para mostrar para vocês, né? Hayatta, na vida. Üç şeyden vazgeçmeyin. Não desista de 3 coisas. Sevmekten, de amar. Gülümsemekten, de sorrir. Ve, a nossa conjunção, e. Hayallerinizden. Eita, esse aqui foi difícil, hein? Hayallerinizden. Dos seus sonhos ou dos sonhos de vocês, dependendo aí da tradução, se você está traduzindo singular formal
ou plural, vocês, tá? Então, vamos chamar a atenção aqui para o verbo was geht mich. Was geht mich, desistir. Não desistam. Was geht me in. Olha o nosso me in ali, o nosso negativo na pessoa de cis. Ok? A Alexa falou profundo, também achei, hein? Achei bastante interessante esse conselho. Frandes Güzel. Sim. Mas é uma maneira de vocês verem na prática isso aqui que nós estamos estudando. Porque às vezes nós vemos as conjugações isoladas e parece assim, só um monte de coisas soltas, né? Mas isso aqui é aplicável, tem um contexto. Muito bem, também gostei. Dentro do Hadi do Chinelli. Vamos lá praticar então? O primeiro verbo que eu vou dar para vocês vai ser o verbo bakmak. Bakmak significa olhar. Como eu digo, não olhem. Ok? Nas duas possibilidades, tá? Já vimos o uso do imperativo muito formal, mas como eu quero aqui que vocês treinem a conjugação, eu vou pedir para vocês traduzirem, para vocês montarem, conjugarem nas duas maneiras, tá? Então, bakmak, olhar. Como eu digo, não olhem, nas duas maneiras. Fran, a minha assistente querida aqui, já colocou o verbo no infinitivo, bakmak. Alexa colocou bakma, esse é imperativo com sen. Sen bakma. Bana bakma, não olhe pra mim. Muito bem, como ficaria agora com cis? Não olhem. Nas duas possibilidades. Vamos lá? Não esqueçam que tem Romeu e Julieta aqui. Teresa, como um gato, já colocou aqui. Bakmayan, bakmayanas. Adriano também colocou, mas acho que veio com um errinho de digitação. Bakmayan, bakmayanas. Quem mais? Gil colocou bakma, bakmayanas. Bakma imperativo com sen. Claudinha colocou bakmayan. Adriana colocou bakmayan. Corrigiu aqui, né? Foi um errinho de digitação, não tem problema. Angela colocou bakmain, bakmainis. Veio uma errinho de digitação aqui, mas isso é interessante. Principalmente em redes sociais, vocês vão ver que muitas vezes quando os turcos estão digitando, eles não seguem harmonia vocálica, tá? Então, em vez de você ver lá bakmayan, pode ser que você veja bakmain. Isso tá certo? Não, mas eles escrevem assim, não tem uma obrigação de escrever certo, todo mundo entende, tá? Mas aqui tem que seguir a harmonia vocálica, tudo bem? Alexa colocou o bakmayan, Raíssa colocou o bakmayan, bakmayanas, Ana Sandresa colocou o bakmayanas, Cris colocou o bakmayan, Gil colocou o bakmayan. Muito bem, creio que entendemos isso aqui. Vamos para mais um verbo. Verbo görmek. Verbo görmek, verbo ver. Görmek, ver. Mas já falou que eu tenho que falar, não tem problema. Como eu digo, não vejam. Fran colocou aqui, bakmayanas. Muito bem, Fran, muito bem. Como eu digo, não vejam. Verbo görmek, verbo ver. Verbo görmek, verbo ver. Fran, você tá super contratada como assistente aqui nas lives, tá? Ela já colocou o verbo no infinitivo, já colocou a tradução aqui, perfeito. Muito bem, valeu, Fran. Çok teşekkür ederim. Emeği nessa aula, bu arada. A Adriana colocou aqui görmeyin, görmeyiniz. Mais alguém? Como se diz não vejam. Görün, görünüz.
Isso é positiva, tá? Estamos falando aqui, não vejam negativa agora. Cris, görmeyin. Cláudia colocou görmeyin. Cris também colocou a segunda possibilidade, görmeyiniz. Ju colocou görmeyin, görmeyiniz. Raíssa colocou görmeyin, görmeyiniz. Muito bem, meninas. Alexa colocou görmeyin, görmeyiniz. Muito bem, não vejam. Vamos pular aqui para a próxima. Só me avisem o horário, por favor, que eu não consigo ver aqui. E também se vocês conseguem continuar, tá? Temos mais 2 pessoas aí. Essa parte é uma das partes mais confusas, mas muito importante. Nós teríamos ainda essas próximas 2 pessoas em positiva, negativa e interrogativa, positiva e negativa. Não vamos ver interrogativa hoje, mas poderíamos ver aí ainda a terceira pessoa. Deixem, as minhas estão falando a hora, aqui é mais cedo, para vocês é mais tarde. Então, deixem-me saber se vocês conseguem continuar ou se vocês querem parar por aqui e a gente volta com a Emir QP um outro dia, tá? Lá pra Ju, lá em Portugal, são 2h22 e ela tá aqui. Como dizia a Fabi, tem que amar muito estudar turco pra estar aqui essa hora, né? Mas vocês são maravilhosos. Deixem-me saber se vocês estão bem, se vocês estão confortáveis, se vocês querem continuar outro dia. Porque essa parte é muito importante, então preciso da atenção de vocês aqui. Essa é uma das partes mais confusas. Quem já tá na aula já viu essa parte, né? As minhas estão elogiando aqui a Juju, é guerreira, é verdade. A Fabi falou que é muito amor envolvido. Sim, é verdade. Ju, inclusive, que é uma das nossas estrelas aqui do Rádio Pratique, a Paula gravou um vídeo aí pra gente falando turco como uma turca, super elogiada pelos nativos e pelos não nativos também. Dá um orgulho muito grande no coração, de verdade. Vamos lá, vamos continuar então, terceira pessoa. Ok. Terceira pessoa aqui do singular, então, pronome o. Esse é negativo. Não é esse. Positivo aqui. Temos pronome o, ele, ela. O que acontece aqui? Estávamos falando até agora de comandos diretos, quando nós estamos falando diretamente com a pessoa que nós queremos que realize a ação. Quando nós vamos para a terceira pessoa, estamos falando de uma pessoa que está de fora da conversa, né? Então, eu não estou falando, não estou direcionando aquele comando, não estou comunicando aquele comando diretamente para a pessoa que eu quero que execute a ação, tá? Então, uma das coisas aqui mais importantes da terceira pessoa é você saber que quando nós utilizamos emir kipi nessa pessoa, nós estamos falando de comando indireto. Nós não estamos falando diretamente para a pessoa que nós queremos que realize a ação, tá? Então, comando indireto, marquei aqui bastante para vocês verem. Esse sufixo, esse verbo conjugado dessa maneira, ele também pode expressar desejo. E nós vamos ver aqui que muitas das frases que nós conhecemos de desejos, como bom trabalho, melhoras, essas frasezinhas que nós usamos em turco, nós estamos usando o emir kipi na terceira pessoa. Vou já explicar isso. E é singular, tá? Então, pronome o, terceira pessoa do singular, ele e ela, tanto para coisa quanto para pessoa, animal, enfim. Tudo bem? Sufixo aqui, sufixo sin, que muda também conforme a harmonia vocálica maior. E aqui muita atenção, por quê? Porque esse mesmo sufixo sin, num contexto diferente, é o sufixo pessoal de sen. Então, se eu quero dizer, por exemplo, que você é bonita, eu vou dizer sen, güzel, sin. Sin, aqui sufixo pessoal de sen. Mas aqui no emir kipi, sin é sufixo de o, ok? Então, cuidado aí para não confundir, porque no emir kipi, sen, na positiva, não tem sufixo, e o sufixo sin é sufixo de o e não de sen,
Então, sin é sufixo de o no emir que p. Ok? A nossa Andressa falou que tá viva e atenta. Muito bem, vamos lá. Vamos ver um exemplo aqui, então? Deixa eu achar esse. Não é. Esse plural. Não é esse também. Não é esse também. Gente. Ah, tá aqui. Uma frase bastante comum em turco, que eu acredito que todos vocês sabem. A primeira parte tá em inglês, mas a última frase é kolay gelsin, que venha fácil. Literalmente significa isso, mas pelo contexto nós sabemos que é como se fosse bom trabalho. Kolay gelsin também é usado como um cumprimento, tá? Não para você dizer oi especificamente, mas às vezes você tá passando pela pessoa e de repente é um horário ali de trabalho, de manhã cedo, tá? Você pode falar kolay gelsin. Você não precisa falar merhaba, nasılsın. Isso é uma coisa mais, eu acho que de brasileiro, sabe? Esse negócio de ficar perguntando, oi, tudo bem, como você... Pelo menos é isso que os meninos me falam, né? Que brasileiro gosta dessas coisas. Mas kolay gelsin aqui, que venha fácil, que alguma coisa venha fácil. Então, ela tem um pouco de sentido de desejo, tá? Você tá desejando que, de repente, o trabalho da pessoa venha fácil. Que a situação venha fácil. Que o que precisa ser resolvido, né? Seja resolvido de uma maneira fácil. Então, eu não tô falando pra você vir fácil. Eu tô falando que alguma outra coisa, é uma terceira coisa. Então, se eu tô falando na terceira pessoa, eu vou utilizar sufixo sin. Aí você tá perguntando se ela vai ficar gravada? Sim, vai, tá? Se o Instagram não derrubar ou não fizer algo impedir, vai ficar gravado, tá bom? Kolay gelsin, então, aqui, de certa maneira, é como se fosse um comando direcionado a uma terceira coisa, uma terceira pessoa, uma situação externa. Então, utilizamos o pronome o, e por isso o nosso verbo tem aqui esse sufixo san. Esse sufixo san aqui é emir kipi na terceira pessoa do singular. Outra frase bastante comum, getmiş olsun. Olmak, lembra do nosso verbo olmak? Getmiş, passado. Então, getmiş olsun, que seja passado, que fique no passado, tá? Então, esse olsun aqui, olmak é o verbo, sun, o sufixo de emir kipi na terceira pessoa no o. Perdão, eu falei aqui, eu até vi agora a Fran escrevendo, gelsin não é sufixo san, é sin, tá? Porque eu tava pensando na palavra kolay, perdão. Aqui não tem i pelo caractere, mas aqui é i, gelsin, ok? Esse sufixo, então, terceira pessoa do singular. Então, se eu quero dizer que alguém faça alguma coisa, diga para a Fran que ela escreva alguma coisa. Então, eu não tô falando diretamente com a Fran. Não tô falando, Fran, escreva, yaz. Não. Nem yazan, nem no sentido formal. Eu estou falando para uma outra pessoa dizer para a Fran para ela escrever. Então, aqui estou dando um comando indireto. Todo mundo entendeu a diferença entre sen, cis, comando direto, e o, comando indireto? Por favor, deixem-me saber. Gente, isso aqui é muito importante, porque se você entende o contexto, você vai saber quando usar. E também você vai entender quando for usado, ok? Eu vou esperar a resposta de vocês. Deixem-me saber se vocês entenderam aqui essa questão do comando indireto, por favor. Ju falou evet, Fábio falou evet. Que bom. Vocês são bem turcas, às vezes já pega as coisas rápido, assim. Daniel falou evet. Claudinha falou ok. Alguém tem alguma dúvida? Adriana falou evet. Muito bem. Vamos lá para os verbos, então, para ver se a gente consegue conjugar. Primeiro verbo que nós vamos conjugar vai ser o verbo uyumak. Verbo uyumak, verbo dormir. Então, como eu digo, por exemplo,
Eu não vou colocar sujeito aqui porque vai ficar talvez um pouquinho mais difícil para vocês. Então, que ele durma, tá? Eu não estou dando um comando direto, eu não estou falando durma, eu estou falando que ele durma. Verbo uyumak. Como eu digo, que ele durma ou que ela durma. O pronome o não tem gênero aí, então no português pode tanto ser traduzido como ele, como ela. Ju colocou aqui o Yusun. Fran colocou o verbo no infinitivo, o yumak. Adriana respondeu o Yusun. Que ele durma, que ela durma. Fran respondeu o Yusun. Vamos dar um pouquinho mais de contexto para essa frase? Nós vimos como dizer fale para alguém alguma coisa ou não fale para alguém alguma coisa. E vou pedir para vocês colocarem aqui, então, essa frase um pouquinho maior. Vamos utilizar o nome da Cláudia, que acabou de aparecer aqui para mim. A frase vai ser a seguinte. Diga para a Cláudia que o bebê durma. Cris colocou aqui o Wilson, muito bem. Tereza colocou o Wilson, muito bem. Olha a frase, hein? Diga para a Cláudia. Essa é a primeira frase. Diga para a Cláudia que o bebê durma. Vamos ver, hein? Enquanto vocês vão pensando aí, eu vou até anotar essa frase aqui. Porque eu vou colocar ela em alguns exemplos só na terceira pessoa para vocês. Como essa parte do Emir Kippé é um pouquinho mais difícil, eu quero focar um pouquinho mais nela, então depois eu vou postar algumas frases só de Emir Kippé na terceira pessoa com exemplos para vocês verem melhor dentro de contextos, tá? Como tá tarde, eu não vou exigir tanto assim de vocês. Vamos para mais um verbo, então? O próximo verbo é ders çalışmak. Vamos de verbo composto aqui. Vimos esse verbo hoje com a turma D. Ders çalışmak é como estudar no sentido de assistir aula, tá? Então, ders çalışmak, que ele assista aula, que ela assista aula, que ele estude a aula, veja a aula. Como como conjugamos esse verbo no Emir Kippé na pessoa de o, tudo bem? Ders çalışmak. Temos aqui dois termos, mas em regra é um verbo só, tá? Ders çalışmak, como eu digo que ele, que ela assista a aula. Ju colocou ders çalışan. Adriana colocou ders çalışsan. Tereza colocou dersin. Você não pode conjugar só a palavra ders aqui. O verbo é ders çalışmak, tá? Então, tem que conjugar ele realmente como um termo composto. Não pode usar só uma das palavras, tá? Fabi colocou ders çalışan. Se você fala ders çalışan, você tá usando o sufixo an, que não é sufixo de o, é sufixo de cis. Então, a Adriana colocou ali, foi a Adriana que colocou, sim, ders çalışsan, porque çalış aqui é a raiz, né, do último verbo, é onde para o verbo, ders çalış seria a raiz, e o sufixo é san. Então, pode soar um pouco estranho, porque tem she e se em seguida, mas é assim mesmo, tá? Ders çalışsan. Ders çalışsan. Se você diz ders çalışan, você está usando Emir Kippé de cis, porque o sufixo é an. O sufixo de o é sufixo san, ok? Estamos bem aqui?
Todo mundo entendeu, então, essa? Ficou tranquilo, né? Vamos lá, então, para a negativa de O. Cadê a negativa? Negativa. Aqui. Nós já sabemos como negar verbo, então fica mais fácil pra gente. Se na positiva o nosso sufixo é sin, utilizando aqui o sufixo de negação, vamos adicionar a raiz do verbo mesin, masan. Então, mais uma vez, comando indireto, também pode expressar um desejo e o, especificamente, terceira pessoa do singular, tá? Sim, der çalışsın, com âfra. Vamos ver aqui o exemplo de... Ok, aqui tem uma tirinha, tô vendo aqui agora que tá cobrindo a imagem, eu não vou lembrar, não sei se eu vou lembrar toda a frase, mas era çıkıp saatlerde doşlamak istiyorum ama kafam benimle gelmesin. Infelizmente cobriu aqui, pelo menos pra mim, não sei se pra vocês tá cobrindo também. O verbo é gelmesin, que não venha, tá? Çıkıp saatlerde dolaşmak istiyorum é como eu quero sair e vagar, andar por horas, mas ama, kafam, minha cabeça, benimle gelmesin, que a minha cabeça não venha comigo, né? Então é no sentido aqui de que, eu quero passear, mas eu não quero esses problemas na minha cabeça, esses pensamentos, eu não quero que eles venham comigo. Desculpa, não é que eu não quero, é que eles não venham, tá? Então, ele tá expressando aqui, de certa maneira, um desejo ou um comando indireto, que a minha cabeça não venha comigo. Então, gelmesin, que não venha. Ok? Vamos lá, então, pro verbo. Vamos usar o verbo gitmek, que não vá, tá? Então, gitmek, verbo ir. Como eu digo, que não vá, que ele não vá, que ela não vá, que alguma coisa não vá. Gitmek, verbo ir. Como eu digo, então, que não vá. Vou esperar aqui as respostas de vocês. Verbo gitmek. Fabi disse gitmesin. Adriana falou gitmesin. Ju falou gitmesin. Muito bem. Verbo gitmek. Quando você tira mek, fica git. Adicionamos aqui nosso sufixo de negação de verbo, me. E por último, o sufixo de o, sin. Muito bem. Teresa falou gitmesin. Ana Sandresa falou gitmesin. Muito bem. Vamos lá para a última pessoa, antes que vocês me deixem aqui falando sozinha. Nossa última pessoa é onlar, terceira pessoa do plural. Não tem muita diferença, a questão agora é que vamos ver as coisas no plural, né? Deixa eu só encontrar aqui, não é esse. Gente, cadê meu onlar? Essa é negativa. Não veio a positiva. Achei. Olumlu, então, frase positiva. Onlar, pronome, que também em turco não tem gênero. Então, em português pode tanto ser traduzido por eles como por elas. Comando indireto. Também expressa desejo. E aqui é plural, terceira pessoa do plural, tá? Então, sufixo aqui, sin, ainda da terceira pessoa. E sufixo ler, que seria aí o sufixo pessoal de onlar. Já sabemos que ele é facultativo em algumas situações. Então, se o sujeito está explícito e é pessoa, você pode ou não utilizar sufixo pessoal de onlar. Se o sujeito está explícito e não é pessoa, é animal ou coisa, você não deve usar sufixo pessoal de onlar. E se o seu sujeito está na terceira pessoa do plural, mas está implícito, ele não aparece na frase, você tem que usar sufixo pessoal de onlar, senão não tem como a pessoa saber que você está
se referindo ao plural, tá? Então, por isso aqui pode ser sinler, como pode ser apenas sin, tá? É bastante comum, principalmente no dia a dia, você vê os turcos aí utilizando o sujeito explícito no plural e não utilizando o sufixo pessoal de onlar. Tudo bem? Vamos ver aqui, então, um exemplo. Na positiva aqui, a frase também é um pouco maior, mas o que interessa a gente é mutlu olsunlar. Então, a minha foto aqui cobriu, mas tem her, neredeyseler, mutlu olsunlar. E depois ela completa dizendo ben de mutlu olayım. É como onde quer que eles estiverem, que sejam felizes. Ok? Então, ela não usa aqui onlar, mas está implícito. E aí é super importante usar, então, o sufixo pessoal de onlar, tá? Então, mutlu, feliz. Mutlu olmak, ser feliz ou estar feliz. Mutlu olsunlar, terceira pessoa aqui do plural de onlar, utilizando emir, que sejam felizes, que eles sejam felizes. Tudo bem? Entendemos aqui? Vamos lá para a conjugação do verbo. Qual vai ser o verbo? Já usamos do shumek, já usamos yasmak, acabou minha lista de verbos aqui? Anlamak, entender, que eles entendam. Anlamak, entender. Anlamak, entender. Como vou conjugar esse verbo na terceira pessoa do plural, onlar, utilizando emir, QP. Vamos utilizar sufixo pessoal, tá? Nas respostas de vocês, já que não temos sujeito explícito aí na frase. Verbo anlamak, entender. Adriana colocou, Mari, um beijo. Adriana colocou anlasanlar. Quem mais? Verbo anlamak. Ju colocou anlasanlar. Como conjugar anlamak no emir QP na terceira pessoa do plural. Tereza colocou anlasanlar. Muito bem. Então temos, Fabi também colocou anlasanlar. Temos aqui raiz do verbo anlamak, anlar. Temos san, que é o sufixo da terceira pessoa, e temos lar aqui, que se refere a onlar, tá? Vaninha colocou anlasanlar. Muito bem, muito bem. Vocês entenderam perfeitamente aqui, acredito. Vamos para a última foto, que é a negativa de onlar. Angela também colocou anlasanlar, muito bem. Vamos colocar aqui agora na negativa. Aqui. Então, temos... A Claudinha também colocou anlasanlar. Vai ficar gravada? Cheguei atrasada. Vai sim, tá? A não ser que aconteça alguma coisa quando desligue, mas até então vai ficar gravada, tá bom? Anlasanlar, Claudinha também colocou, parabéns. Então, olumsuz, aqui, frase negativa, também com lar, comando indireto, também pode expressar um desejo e é plural. Sufixo aqui, então, adicionando o nosso sufixo de negação depois da raiz do verbo, fica mesinler, masanlar, ok? Vamos ver aqui logo o exemplo, então. Vou mostrar para vocês. Então, é esse. Esse também. Aqui. Ok. Gente, foi o... Vou dizer assim, foi o que eu encontrei nessa situação, tá? Essa frase aqui fala para aqueles que... Eu agradeço aqueles que não gostam de mim, não se preocupem, ou que eles não se preocupem, eu também já não gosto deles. Né? Então a pessoa tá falando, eu agradeço aqueles que não gostam de mim, que eles nem se preocupem, que eles não fiquem preocupados, porque eu também já não gosto deles,
ok? Então, aqui é um desafeto recíproco, né? Mas o que interessa aqui pra gente é essa frase, merat et me sin lesh, tá? Então, merak et mek tem a ver com curiosidade também, com estar curioso, mas nesse contexto pode ser usado para estar preocupado, estar se importando com isso, tá? Então, é muito comum quando alguém diz assim, merakitme, tipo, como não se preocupe, tá? Não fica com isso na cabeça. Não, tem uma expressão específica para dizer, não mantém isso na cabeça, mas é nesse mesmo contexto, tá? É nesse mesmo sentido. Então, merak et me, que aqui é o verbo, merak et me sin lesh, que eles não se preocupem, que eles não fiquem curiosos, preocupados, interessados sobre isso, tá? Então, a pessoa que tá falando, eu agradeço aqueles que não gostam de mim, que eles nem se preocupem, que eles não se preocupem, porque eu também já não gosto deles. Tudo bem? Então, merak et me sin lesh, que não se preocupem. A pessoa não usou on lash aqui, então na tradução eu optei por não usar eles, elas também, mas só para vocês verem que por esse sin lash aqui, eu já sei que é a terceira pessoa do singular, perdão, do plural no emir kepe, tá? Merak et me sin lash, que não se preocupem. Tudo bem? Todo mundo entendeu essa parte aqui? Vamos lá para os verbos, então? Próximo verbo aqui é dikkat etmek. Dikkat etmek é como por atenção, tomar cuidado, tá? Então, que eles não tomem cuidado, que eles não prestem atenção. Como eu vou conjugar o verbo dikkat etmek na terceira pessoa do plural no emir kepe? Já as meninas estão falando evet aqui, confirmando que elas entenderam, ótimo. Então, utilizando esse sufixo que nós acabamos de aprender, como vou conjugar o verbo dikkat etmek? Esse verbo é um pouquinho até com já aviso aqui de bateria fraca, mas a gente já tá terminando. Esse verbo é um pouquinho complicado até de pronunciar, porque ele tem uma pausa leve aqui, porque temos duas letras K, tá? E cada letra em turco, em regra, é pronunciada. Dikkat masanlar é verbo composto, tá? Então, dikkat é uma palavra, etmek é outra palavra. Assim como merak etmek, também verbo composto. Na negativa, então a Ju colocou aqui na positiva, mas quero a conjugação desse verbo na negativa. Que eles não tenham cuidado, que eles não tomem cuidado, que eles não ponham atenção. Dikkat etme aqui é negativa de sen, ok? Então, se eu falo dikkat etme é como não toma cuidado, ok? Adriana colocou aqui dikkat etme sin lesh. Mais alguém? Fabi colocou dikkat etme sin lesh. Muito bem. Então, dikkat etmek, quando eu quero falar que eles não tomem cuidado, que eles não ponham atenção, né? Prestem atenção. Dikkat etme sin lesh. Muito bem. Dikkat é um termo. Etmek é o verbo aqui que sozinho geralmente é traduzido por fazer, mas ele é muito usado como auxiliar para formar verbo composto, tá? Então, merak etme, dikkat etme, kahvaltı, etmek, o que mais? Com etmek. Enfim, tem vários verbos com etmek, a gente vai ver isso. Vamos para o último verbo, então? Temos o verbo kalmak. Verbo kalmak, ficar. Então, que eles não fiquem. Como vou conjugar esse verbo aqui? Que eles não fiquem. Verbo kalmak, verbo ficar. Kalmak, kalmak, kalmak. Ó, a ponta da língua vai lá no céu da boca. Kalmak. A Ju lembrou aqui devam etmek, sim. Davet etmek também. Devam etmek, continuar. Davet etmek, convidar.
Fabi colocou kalmasalar para que eles não fiquem. Adriana colocou kalmasınlar. Ju colocou kalmasınlar. Claudinha colocou kalmasınlar. Tereza colocou kalmasınlar. Ângela colocou kalmasınlar. Muito bem! Terminamos! Fran também colocou kalmasınlar. Muito bem. Todas entenderam aqui, então, essa questão de comando indireto, terceira pessoa, seja do singular, seja do plural. O que significa isso aqui no emir kipi, em turco? O que isso significa em português? Isso ficou claro na mente de vocês? Deu aí para compreender? Vocês vão conseguir, principalmente as meninas que fazem as aulas, que tem os exercícios, né? Vão conseguir resolver os exercícios aí e fazer a prova, que tá vindo a prova para emir kipi, tá? Mesmo quem estudou emir kipi esse mês, ainda não foi liberada a prova de emir kipi. Não se preocupem que o que de vocês está guardado. Tá vindo aí, ela deve ser liberada essa semana. Sim, verbo kalmak, kal, raiz do verbo aqui. Você tira mak, que é o sufixo que mostra que o verbo está no infinitivo. Você utiliza ma, sufixo de negação aqui. São lar, terceira pessoa do plural, tá? Fabi falou, Fê, gratidão por tudo sempre, você é maravilhosa. Pra mim ficou muito claro. E geceler çok teşekkür ederim, sen de öylesin. Você também é assim, você também é maravilhosa. Muito obrigada por terem ficado até agora. Eu sei que tá bem tarde aí pra vocês, principalmente pra Ju, que tá em Portugal. Mas eu tô muito feliz de vocês terem ficado até o final, vocês terem compreendido. Como eu falei pra vocês, meninas, obrigada aqui pelos coraçõezinhos, pelos comentários, tá? Eu vou fazer um post pra vocês só com essa parte da terceira pessoa, pra isso ficar mais claro ainda pra vocês. Nós podemos continuar essa conversa lá na comunidade, lá vocês têm tanto acesso a mim quanto aos nativos que estão lá. Aproveitem, pratiquem bastante, tudo bem? E qualquer dúvida já sabem, só perguntar, tá bom? Boa véspera de feriado pra vocês também. Ai, que ótimo. Dani falou que tá aprendendo bastante. O zaman, eu não posso dizer haftaya görüşürüz, né? Geralmente eu digo isso na aula, principalmente para as meninas que ainda tem aula essa semana, a semana tá só começando. Mas bom feriado para vocês também e a gente se vê na próxima. Vamos fazer assim, tá bom? O zaman iyi geceler. Görüşürüz.